Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no nosso canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre maldições. O que são, como detectar e como se defender também. Até mais. Então, quando a gente fala em maldição, eu acho que é interessante a gente diferenciar de feitiço, né? De feitiço, de interferências, de mal olhado, porque uma coisa é quando você tem uma pessoa que tá com. Tem inveja, tem raiva, tem cobiça alguma coisa sua, e ela pode até fazer alguma coisa negativa para prejudicar, para atrapalhar, para interferir, para fazer você, de certa forma, mudar uma posição, uma opinião, um desejo. E esse feitiço ele tem uma atuação exclusivamente na pessoa que é vítima, e é uma coisa relativamente fácil de você cortar, se proteger e se defender, né? E reverter também. Mas quando existe, no caso da maldição, existe uma diferença bastante interessante, que dá uma certa legitimidade. A pessoa que lança uma maldição é uma pessoa que ela foi ferida. A maldição, ela se vale de uma situação de tem a ver é com uma vingança, mas existe uma legitimidade, né? Existe, não é uma pessoa que está atacando, não é uma pessoa que tem sentimentos mesquinhos, quer dizer, é mesquinho também, mas não que está só cobiçando alguma coisa, enfim, não. Quem amaldiçoa percebeu que houve um excesso, que alguém fez uma coisa extremamente negativa, que alguém fez uma coisa que passou dos limites, que não dá para ser só brincadeira, que não dá para pensar como sendo uma coisa só de leviana. Não, né? A maldição lida com alguma coisa que é muito séria, e que, por isso, quando alguém lança, o plano espiritual permite que aquilo atue, e às vezes atua muito tempo, né? Por gerações, né? Quando, dependendo do que é feito, a maldição ela fica, e assim, às vezes uma nação, um povo, uma família inteira, uma ou a maldição também está presa num local, né? Tipo, o pessoal fala, casa amaldiçoada, lugar amaldiçoado. Você construiu a sua casa num local que era cemitério. Você foi mexer lá nas múmias do Egito e foi amaldiçoado, porque, sim, eles tinham uma maldição. Os egípcios consideravam os faraós semideuses, e violar as tumbas, violar o descanso eterno deles era algo gravíssimo, né? Era um desrespeito a toda a cultura, a toda a civilização deles. Então, sim, existem maldições que têm relação a essas violações, né? Mas sempre assim, e a maldição, às vezes, assim, ela não é direcionada a alguém, mas é a quem viole tal, tal preceito, enfim, uma determinação que foi dada, e a quem violar aquilo não está sujeito a uma maldição. Então não precisa buscar, não, quem fez a maldição foi, não necessariamente, não foi direcionado para alguém, não foi nem criado por alguém e aqui, não, a maldição às vezes está inerente a você violar determinadas
regras de civilidade mesmo, né? Tripudiar cadáver, é, matar a família, fazer sacrifício de crianças, essas coisas cria, não é só um karma pessoal, mas são grandes violações, né? E aí existe a maldição, o problema da maldição é que às vezes a pessoa que recebeu a maldição, quem causou o problema, às vezes até, sabe, consegue localizar onde errou e de repente aquilo até pode servir de aprendizado e não sei o quê. Mas o problema é que a maldição, ela pode se tornar um estigma numa família, por exemplo. Né? Então, quando você começa a perceber que existem situações que parece que se repetem, tipo, sabe, coisas muito, muito parecidas, assim, tipo, na família todas as mulheres ficam viúvas, ou então todo mundo morre de câncer, ou então todo mundo não passa de tal idade, né? Depois que mudou para determinada casa, as coisas começaram a acontecer. Ou então por você ser de uma determinada região, de um determinado local do país, do mundo, estão acontecendo coisas naquela região. Ali houve um grande, sei lá, genocídio, um grande erro, um grande crime da humanidade, né? E ali, sim, fica amaldiçoado. E aí você pensa assim, tá, mas eu mesmo não fui eu que fiz nada de errado, e por que eu tô pagando? Porque, e uma coisa interessante na maldição é porque, assim, num primeiro momento, forças mágicas tinham legitimidade e determinaram que aquele erro fosse cobrado, né? Existe uma cobrança. E aquilo ali perpetuar além da vida de quem colocou aquele preço e quem vai pagar por aquele preço. Só que aí o que acontece? Existe também uma questão que alguns padrões vão ficando na família. Então é meio que as pessoas, é aquela coisa, a gente quando tem um condicionamento familiar, condicionamento que eu digo é assim, não pode comer manga com leite, né? E aí você fala, não, minha bisavó já falava isso, minha mãe sempre falou isso, eu já comi manga com leite e quase morri, então realmente está certo comer manga com leite. Vocês entendem assim, que as coisas que a gente aprende, né, as situações que a gente vive quando a gente é criança, no meio da família, elas atuam de uma forma subliminar na nossa mente e às vezes vai condicionando alguns comportamentos. Então, sim, pode ter gente que comendo manga com leite, não vou dizer se morre, mas passa mal, sei lá, porque ela está esperando aquilo. Né? Então, às vezes, você não é a pessoa que causou, que está sofrendo legitimamente porque causou algum grão de mal, mas você é da família e naquela família existia um padrão. Né? E aí você, em primeiro lugar, você tem que detectar que existe um padrão. O padrão às vezes não é tão fácil de detectar, porque o padrão às vezes ele está meio camuflado. Às vezes o padrão não é assim, todo mundo aconteceu tal coisa, né? Às vezes pula geração, às vezes tem um ramo da família que não tem, e aí é interessante verificar qual foi a decisão, qual foi a coisa diferente que aqueles membros da família te fizeram de diferente para não terem o mesmo destino. E a gente tem que pensar assim, e essa maldição também, gente, ela não precisa ser necessariamente uma pessoa má ou uma pessoa vingativa, com ódio, está lançando uma maldição contra mim. Não, às vezes por exemplo, uma mãe com medo, não querendo que os filhos passem por uma situação parecida, e aí ela lança uma maldição para que os filhos não tenham filhos, ou então porque
sei lá, para não passar por isso, às vezes morre, né? Então aquilo a gente tem que pensar assim, que às vezes a maldição ela é tomada muito literalmente, e às vezes a pessoa que lançou a maldição estava vivendo um contexto de vida, e naquele contexto era legítimo aquilo que ela sentia, mas que aquilo depois no tempo não tem mais sentido, só que a maldição continua, né? E aí a gente pensa assim, tá, bom, primeiro assim, quem são as pessoas que são amaldiçoadas, tá? Normalmente amaldiçoado, inicialmente eles têm alguma culpa, tem alguma omissão, abusou de uma condição de poder, de status, de dinheiro, se valeu de alguma situação em que houve um prejuízo muito grande, uma desproporção e uma coisa meio sem sentido, né? Uma coisa é, por exemplo, se você mata alguém em legítima defesa, ou se você está movida por uma situação assim. E outra coisa é quando você faz uma coisa de gracinha, né? Tipo, teve uma vez aí que uns jovens puseram fogo no mendigo pra fazer gracinha e morreu. O mendigo nem era mendigo, era um índio. Morreu porque foi posto fogo numa brincadeira. Essas coisas sim vão ter uma consequência. A pessoa pode não pagar criminalmente, mas ela vai estar dentro de uma maldição. E aí, quer dizer, no momento em que ela entender qual é o sentido da vida, qual é o propósito da vida, e que às vezes ela está envolvida numa situação em que existe alguém que ela ama muito, né, e que essa pessoa vai passar pela mesma coisa. E aí ela vê que houve uma maldição mesmo, né? Aqui em São Paulo teve um caso de uma menina que ela ficou um mês e tanto, refém, né, do ex-namorado, e quando que no fim, no desfecho, matou ela, e ela depois descobriu-se que o pai teria também matado uma moça, né? Então, quer dizer, ele viu assim televisivamente a filha que daí ele estava gostando, né, passar por uma mesma coisa. Essas pessoas, assim, pessoas que descumprem promessas, pessoas que não guardam algum segredo, que violam um código de conduta de pessoas que confiavam nela. Existe sempre uma dívida, né, inicialmente. E quando a gente fala de maldição, a gente pensa assim, tá, então vamos, sei lá, pedir perdão, vamos então mandar luz, vamos fazer o Ponopono, vamos fazer uma defesa. Não adianta, existe a necessidade de um ressarcimento. A vantagem é que, à medida que a maldição vai se diluindo, esse ressarcimento ele pode ser substituído por alguma... pode ser negociado, né? Mas existe a necessidade de um ressarcimento, né? A maldição, ela não acaba, não é como um feitiço, que você pode cortar, reverter e fazer um contrafeitiço, não. A maldição você precisa ter também um ressarcimento. É como se assim, tá, houve uma coisa muito errada, e essa coisa muito errada tem que ter não vai consertar, não volta o tempo, mas você tem como provar que você mudou, que você reverteu a situação. Então, é muito importante quando a gente se dá conta que existe uma maldição em família, uma maldição na casa, uma maldição num local, que exista um ressarcimento, né? Eu acho interessante uma coisa que eu vejo na cultura japonesa, eu vi uma vez um vídeo em que os pescadores eles faziam um dia um festejo de reverência ao peixe, que dá o sustento para eles, né? Então é aquele dia assim que eles
eles reconheciam que era o bicho se sacrificava, então eles estavam reverenciando aquele animal para o espírito do animal como uma gratidão. Essas coisas, esses rituais, essas atividades que reconhecem, que dão, que reconhecem, que valorizam, que existe um respeito, uma reverência, né, por aquelas pessoas que sofreram aquele desrespeito, elas têm um poder muito grande, né? E isso, quando existe uma maldição, é muito importante que as pessoas elas tenham esse cuidado de pensar em como pagar. Esse vídeo também foi sugerido por alunos, dentro do nosso contexto de aula, né? Apareceu o tema. E eu gostaria que vocês continuassem nos assistindo, prestigiando, se possível, compartilhando. E quem não se inscreveu, se inscreve, dá o like, faça um comentário, que é sempre bem-vindo. Obrigada.